Tudo bem, pessoal? Muito bom dia, Jorge Bruno, mais uma vez começando aí com vocês Fragmentos da Vida, e eu quero hoje poder trazer um assunto muito sério, importante, que é a nossa reflexão, que é a nossa meditação, que é aquela parte que a gente vai bem fundo, lá no fundo do mar, onde talvez o homem não pode chegar, mas sim só o robô, né? Então vamos bem na parte bem profunda da coisa. Eu quero desde já pedir a você para você se inscrever aqui no canal, para você curtir, para você compartilhar e para você fazer um comentário positivo, um comentário construtivo, um comentário onde de uma certa forma nós vamos poder interagir um com o outro, e isso é muito importante, a gente poder interagir um com o outro, a gente poder conversar, a gente poder bater um bate-papo. Quero também convidar você para me seguir lá no Instagram também, Giorgio Bruno, Giorgio, Giorgio Bruno 76, e aí a gente vai conversar mais lá no Instagram também, trocar bem uma ideia. E aí eu quero convidar você hoje a estar meditando, a estar refletindo num tema bem polêmico, mas é um tema bem doloroso e ao mesmo tempo um tema bem delicado, que fala aos nossos corações. O tema é: livre-se do peso do passado e leve com você apenas o que é necessário para seguir em frente. Livre-se de todo o peso e siga leve para aquilo que realmente é importante para você. Esse é um tema bem delicado, porque eu vou falar sobre trauma, eu vou falar sobre dor, eu vou falar sobre dificuldade, eu vou falar sobre tristeza, eu vou falar sobre talvez raiz de amargura que está te entristecendo, que está trazendo algo dentro de você, você que é hoje um homem adulto, uma mulher adulta, talvez até já avançado em idade, talvez uma adolescente e talvez uma criança, né, que vai daqui a pouco crescer e vai levar isso como a gente tem levado. A vida com relação a trauma é muito complicado, é muito delicado. Hoje nós temos uma gama de oportunidades para se livrar desses pesos, com psicoterapias, com terapias, situações em que a gente pode procurar um especialista, um profissional da área, trocar uma ideia, esboçar tudo aquilo que nos magoa e nos fere, para que a gente possa continuar seguindo a vida. E baseado nisso, eu quero aqui atingir o primeiro ponto: aceite sua história, não para guiá-lo, mas para ter uma referência. Aceite sua história. Não adianta você ficar negando a sua história, tentando esquecer, tentando dizer que ela não existiu. Se a sua história foi triste, se a sua história foi complicada, se a sua história foi totalmente delicada, cheio de traumas, cheio de experiências ruins com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus tutores ou com toda a sua família, sua parentela, ou talvez você nem teve família, você viveu uma vida morando na casa das pessoas, de parentes, talvez você até morou em centros de repartições públicas, de orfanato. Às vezes você passou por tanta situação, tanta dor, e hoje você vive totalmente à mercê, marginalizado, uma vida totalmente dura, uma vida completamente, eu não estou nem falando de marginalizado na questão de você ter virado um bandido, mas você está à parte da sociedade, você está ali entre as linhas, né? Você está perdido, porque o trauma, ele faz isso, ele faz com que a gente fique cansado, ele faz com que a gente carregue um peso totalmente gigantesco, emocionalmente, psicologicamente e até espiritual. Vivemos uma época do século XXI em que os traumas têm tido um peso emocional muito grande. Pessoas que não conseguem dar partida na sua vida, pessoas que não conseguem levantar voo, pessoas que não conseguem andar, muitas das vezes estão só se arrastejando no meio de tanta dor, no meio de tanto trauma, no meio de tanta dificuldade, no meio de tantas lutas que ela tem vivido com ela mesma. Porque o passado já passou.
Às vezes as pessoas que cometeram o trauma com você nem vivo mais estão. Às vezes nem no mesmo estado, às vezes nem no mesmo país. Você está morando em outro país. Às vezes você está carregando aquilo como algo que você se acha merecedor de carregar aquilo. Então, primeiro ponto aqui, ó, não é algo para te guiar, é algo só para ter uma referência. Mas eu tenho que aceitar a minha história. Eu tenho que aceitar que eu fui traumatizado, que eu fui magoado, que eu fui pisoteado, que eu fui deixado de lado, que eu fui preterido, mas eu tenho que entender que essa é uma história real, porque quando eu passo a entender essa história, que ela aconteceu, que ela foi real na minha vida, então com certeza eu vou ter estratégia e eu vou ter armas e ferramentas para saber passar, vencer e superar todos esses traumas, porque eu não posso ser hoje um pai que vou trazer os mesmos traumas para o meu filho, eu não posso hoje ser um marido que vou trazer os mesmos traumas para minha esposa, eu não posso ser um filho que vou continuar tratando os meus pais com os traumas que eles me deram lá no passado, não, eu não posso trazer meus traumas para dentro do meu trabalho, eu não posso trazer meus traumas para lugar nenhum e nem muito menos para o meu coração, para a minha mente, eu tenho que estar livre disso. Então, eu preciso entender que o meu passado não vai ser a minha estrela guia, não vai ser o meu Deus, não vai ser o meu guia. Ele simplesmente é uma referência que eu entendi, que eu passei, que eu vivenciei, em que eu sofri. Mas eu posso hoje me livrar dele, porque ele não vai ser a minha estrela guia. O segundo ponto bem interessante é: livre-se pelo perdão. Perdoe-se, porque o perdão é bem interessante, tá? O perdão, ele tem duas faces da moeda. Você tem que se perdoar para deixar de carregar toda essa gama de peso do passado, todo esse trauma, porque muitas das vezes você foi traumatizado, eu costumo dizer assim, você foi traumatizado culposamente, aonde não houve intenção de criar um trauma em você, porque os nossos pais do passado, nossos pais e mães do passado também tiveram muitos traumas com os nossos avós, com ancestrais, e isso vem se arrastando durante muitos anos, e eles transmitiram para a gente aquilo que eles também receberam lá atrás. Então talvez você está simplesmente hoje reproduzindo o que teus pais também reproduziram dos seus avós, dos seus bisavós e ancestrais. Então você hoje tem a oportunidade de acabar com isso, você hoje tem a oportunidade de eliminar isso, você hoje tem a oportunidade de destruir totalmente isso, não os traumas, porque eles existem, mas destruir através de novas escolhas, através de novas oportunidades, através do perdão. Você se perdoar para não carregar mais esse veneno, não carregar mais esse defunto, não carregar mais tudo isso que você exuma lá do passado e vem trazendo sempre para o teu presente, para a sua vida relacional com a tua esposa, com teus filhos, com a sociedade e, acima de tudo, com você mesmo. Perdoar também, a ideia de perdoar é a outra face da moeda, além de você se perdoar, é perdoar o teu passado, perdoar os teus pais, perdoar os teus tutores, perdoar tudo aquilo que você vivenciou como trauma, seja ele o trauma culposo, onde não houve intenção de criar traumas, ou o trauma doloso, onde houve intenção mesmo, onde os pais foram talvez muito grotescos, muito pessoas muito ruins com você. Perdoe do mesmo jeito, mas o perdoar talvez seja nunca mais olhar na cara. O perdoar talvez nunca mais seja uma convivência. O perdoar talvez nunca mais seja nem falar pelo telefone. O perdoar seja nunca mais nem mandar uma mensagem no WhatsApp, nem olhar a foto deles, mas perdoar é você deixar eles ir embora, é você deixar eles lá no passado, porque o passado tem que ficar onde ele é,
passado. Fantasma do passado não pode vir para o presente e nem para o futuro. Então, aprenda a se perdoar e aprenda a perdoar o passado e todos aqueles que te fizeram mal, para que isso não possa vir como um copo de veneno, como diz a psicologia, porque quando você não se perdoa e você não perdoa as outras pessoas, é como se você tomasse um copo de veneno achando que eles é que vão morrer, quando na verdade é você que está tomando o veneno. E o terceiro ponto aqui é: transforme a sua dor em aprendizado e lição de vida. Isso é um fato. Tudo aquilo que a gente vivenciou no passado, tudo aquilo que a gente sofreu, não pode ser de maneira nenhuma algo que a gente não vai extrair dele um aprendizado, uma lição de vida, uma sabedoria. O que é a sabedoria? A palavra sabedoria do latim vem de saboreare. Eu já saboreei, eu já tenho o paladar. Então esse paladar eu não vou transmitir para o meu filho, não vou transmitir para a minha filha, não vou transmitir para os meus filhos, não vou transmitir nem muito menos para enteados se eu tiver, não vou transmitir para a minha namorada, não vou transmitir para a minha noiva, para a minha esposa, não vou transmitir ele para outras pessoas que eu me relaciono, não vou levar isso como se fosse algo que eu tenho que sempre estar criminalizando tudo. Não. Eu tenho que entender as lições de vida e não repeti-lo, porque a lição de vida é o que? É você não repetir os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos equívocos, os mesmos pecados, as mesmas dores, as mesmas mágoas, as mesmas raízes horríveis. Não. Eu não posso repetir, porque eu entendi que tudo isso me trouxe uma lição de vida. Um ponto de referência onde hoje eu sou uma nova pessoa. Eu não sou um repetidor, eu não sou um copiador, eu não sou alguém que está levando e carregando uma bagagem pesada o tempo todo, porque, como diz o nosso tema, livre-se do peso do passado e leve com você apenas o que é necessário para seguir em frente. Então eu não vou levar nada disso. Eu não vou levar pecado dos outros, eu não vou levar a arrogância das pessoas, eu não vou levar a maldade de ninguém, eu não vou levar a ruindade de ninguém para o meu presente e para o meu futuro, e nem muito menos vou trazer tudo isso para o seio da família que hoje eu construí, seja você quem for. O último ponto para que a gente possa pontuar aqui é bem interessante, viva o presente com intensidade. O presente é a vida que está acontecendo. A vida está acontecendo, a vida está se transformando, a vida está em movimento e eu tenho que estar nesse movimento agora. E viver com intensidade é viver livre de todo esse mal, é viver me amando, é viver me admirando, é viver fora de qualquer padrão negativo, qualquer autossabotagem, qualquer trauma, qualquer pessimismo, qualquer negativismo. Parar de ficar olhando com o passado, porque senão isso me traz uma depressão tremenda, isso me traz uma dor, uma lembrança horrível, onde eu me tenho chorando. Eu não posso vivenciar mais nada daquilo, porque isso aí está me impedindo de ser feliz hoje, está me impedindo de ser uma pessoa melhor hoje, está me impedindo hoje até mesmo de eu ser um ótimo empreendedor, uma ótima empreendedora, um ótimo ser humano, porque os traumas são complicados, os traumas são difíceis. O passado, muitas das vezes, ele fica ali marretando a cabeça da pessoa o tempo todo, como uma gota de água que está o tempo todo pingando na cabeça da pessoa, ou como uma marreta que bate numa bigorna e faz um barulho horrível. Quando eu vou tomar uma decisão, eu lembro de toda aquela carga ruim que aconteceu na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, comigo mesmo. Eu não consigo me livrar e por isso, às vezes, hoje eu tenho uma compulsão alimentar, às vezes eu tenho uma depressão, eu tenho um transtorno bipolar, eu tenho um monte de coisa, porque quando eu lembro, isso aciona um gatilho no meu coração, na minha mente, e aí eu começo a repetir isso, porque eu tenho ficado escravo.
Então hoje é a oportunidade para que você possa pensar, refletir e mudar toda essa tua estrutura mental, emocional, psicológica e espiritual, entender que Deus tem coisas grandes na tua vida e que o futuro tem uma imensidade e um oceano de novas oportunidades, para que você possa cada vez mais crescer, melhorar, evoluir e amadurecer. E aí eu termino aqui essa nossa frase mais uma vez do tema que eu achei muito bonito: livre-se do peso do passado e leve com você apenas o que é necessário para seguir em frente. Essa é uma tônica importante que eu tenho para a minha vida. Mais à frente eu vou fazer uns vídeos contando como foi toda a trajetória da minha vida, os meus traumas, as circunstâncias que eu enfrentei, que eu vivenciei e que até hoje o fantasma pode até aparecer, mas ele não me põe nem medo e nem susto ele me dá. Então hoje o meu pedido aqui para você, se você sofreu muito, se passou por muito trauma, coloca aqui no comentário para mim entender como é que foi a trajetória também sua. Escreve lá, coloca lá em pequenas palavras rapidinho, ou mesmo que seja um comentário gigantesco, não tem problema, vai ser ótimo ler. Curte, compartilha, deixa esse comentário contando a tua experiência e se inscreve no canal e a gente vai se ver mais à frente aí com fragmentos da vida. Eu quero te ver, eu quero te encontrar, eu quero poder trocar uma ideia legal com você e essa é a ideia desse canal, Fragmentos da Vida. É para a gente desenrolar, para a gente trocar uma ideia do nosso dia cotidiano e da nossa vida. Então, até a próxima, um grande beijão, Jorge Bruno, Fragmentos da Vida.